A leitura é de Apocalipse 9, de 14 a 21. O sexto anjo tocou sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra, como a cabeça feriam as pessoas. O restante da humanidade, que não morreu por estas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Uau! Só para a gente contextualizar, sexta trombeta é o segundo ai, ou o segundo terror, e ela está dividida nós dividimos elas em 3 lições, tá? Essa primeira parte foi a que a Esther leu, depois ela vai ter a segunda parte, que é o anjo e o livrinho, a segunda, né? E a terceira parte são as duas testemunhas. Então, ela só passa depois das duas testemunhas, tá bom? Então, vamos ver aí a primeira parte. Vocês perceberam aí do texto? Viram alguma coisa similar com alguma coisa que vocês conhecem? O texto começa com o sexto anjo tocando a trombeta, né? E uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está na presença de Deus, né? De quem será que é essa voz? Esse altar de ouro é o altar das orações dos santos? Onde está Deus? Onde está ali a presença de Deus? Quem vocês acham que é essa voz que vem do altar onde está Deus? Quem é que pode mandar soltar os anjos amarrados junto ao grande rio Eufrates, né? Somente o próprio Deus. Então, uma coisa legal da gente perceber é que antes dele começar a falar do que vai acontecer, ele já nos diz da soberania de Deus. Ele já nos diz da ordem divina, né? Então, isso aí já começa o texto nesta esperança, né? Só acontece porque Deus disse que vai acontecer, né? Isso já muda, talvez, o tremorzinho das nossas pernas, porque a gente sabe que só está acontecendo porque Deus deu a ordem para acontecer. Tudo bem? É isso aí? Tamo junto? Como diria o pastor Humberto, tamo junto? Sim? Sim, Meninas?
Sim. Aí, tô só vendo se vocês estão acordadas desse dia friozinho. Bom, então a voz é de Deus. E quem são esses quatro anjos que estavam amarrados junto ao grande rio Eufrates? O que que é o Quem são esses quatro anjos e por que que eles estavam amarrados junto ao rio Eufrates? Edith, bom Bom dia, dia, menina. Diz. É, essa referência a esse rio teria alguma ligação com a posição do Jardim do Éden? Porque o Jardim do Éden também está próximo desse rio, né? Isso mesmo, isso mesmo. Aonde tudo começou. Isso mesmo, Dilson. Então, o Eufrates era um dos rios, um dos braços, né, do rio, que foi dividido depois, que estava lá no Jardim do Éden. Se a gente quiser ler, vamos lá, em Gênesis capítulo 2, terceiro versículo que fala. Versículo 10. Quem pode ler aí? Do 10 até o 14. Gênesis 2, de 10 a 14. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim, depois se dividia em quatro braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cuxi. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Síria. O quarto braço era chamado de Eufrates. Interessante que os três primeiros ele especifica que terra que era, e o quarto ele não especifica. Por que que ele não especifica? Porque justamente era a terra que eles conheciam, era a terra, o centro do Éden ali, né? Bom, então isso aí é uma questão. E esses quatro anjos que estavam amarrados lá, quem que são? Que são eles? Quem são eles? Os anjos que guardam, que quando o jardim foi fechado, que ficaram lá como guardiões, seriam eles? Pode ser sim. Quem mais? Tem alguma outra interpretação? Ninguém pensou sobre os anjos? Cida ia falar alguma coisa, sim? Não? Não. Aqui está falando que eles estavam amarrados e que eles foram preparados para matar, né? Preparados para essa hora, né? Para essa hora. Então, são anjos guerreiros meio que do mal, né? Do, Porque do mal, né? se eles fossem do bem, eles não precisariam estar amarrados, porque eles seguiriam as ordens de Deus livremente, vamos dizer assim, né? Então, deviam ser anjos terríveis, anjos que traziam toda essa força, né? Daquilo que eles vão fazer aí. Então, esses anjos fizeram o quê? Então, vamos ver, já que eles foram preparados para. A minha tradução diz assim: preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Ou seja, dentro da cronologia, eles têm um tempo bem exato, bem pontuado, né? Eles foram soltos para quê? Para matar um terço da humanidade. Um terço da humanidade, né?
E vamos continuar lendo aí como é que eles mataram esse 1/3 da humanidade. Uma coisa que, antes de dizer como eles matavam, é que olha só Quantidade. o exército de 200 milhões de cavaleiros para executar essa matança. É A gente impressionante, né? Quer dizer, tem dia, hora, mês e ano programado, é para isso que eles estão preparados. Foram soltos e o exército deles tinha 200 milhões de cavaleiros. nós pensarmos que a população da Terra hoje é 7 bilhões, precisaria de um exército bem grande, né? Se Para fosse matar um terço. a cavalo, assim, né? Ia ser um exército bem grande. Ou então um líder doido aí, que resolva soltar uma bomba com um botão só, ele pode soltar, né? Mas, enfim, é uma quantia grande mesmo, né? Mas continuem aí. Como é que eles mataram? Ou como é que era a estratégia deles, né? As pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam da boca dos cavalos. E o poder dos cavalos estava na boca e na cauda. Era assim, com a cabeça feriam as pessoas. Senhor. É muita, é muita coisa, né? Por que o poder deles estava na boca primeiro? O que vocês acham disso dentro da nossa sociedade hoje? É assim que se engana, né? É com a boca que se engana. E a gente sabe quanto enganados o mundo todo está a respeito de si mesmo e a respeito de Deus. A respeito do plano de Deus, né? Exato. A, De, a, de quem nós somos, de quem Deus é e do plano dele para nós. É totalmente enganados. é. E é E, interessante que a gente vê que a verdade, por exemplo, eu acho interessante quando eu vejo uma matéria no jornal, né? E a gente fala, será que isso é verdade ou não é? Ou mesmo na internet, né? Será que isso é verdade ou não é? Fake news ou não é, né? Você ia falar, Císera? eu pensei assim, quando se trata da boca, é, é um exército que tem voz, né? Que tem autoridade. Não é só falar. O que ele fala tem voz sobre o povo. É uma questão de autoridade. Eles têm autoridade para fazer isso. Independente que seja do mal ou não, eles têm autoridade e têm voz para serem ouvidos, né? Porque uma coisa eu acredito que seja a gente falar. Quando a gente fala, mesmo que a gente tenha toda a maldade na nossa língua, quem a gente contamina? 3, 4, 5, quem está à nossa volta. É, Agora, aqui não. Vai ser a terça parte da Terra, 1/3 da humanidade. Então, quer dizer, tem que ser pessoas que tenham voz, que tenham autoridade. Então, eu acho que o poder estava na boca. Uma das questões, assim, das razões para o poder estar na boca é isso. Não é qualquer pessoa. É a pessoa, né? Não é qualquer demônio. É o demônio. É o anjo que vai fazer. Foi o que eu essa- pensei. é isso mesmo. Se nós pensarmos, por exemplo, na Segunda Grande Guerra, as pessoas, uma coisa que eu ouvi muito foi as pessoas falando assim, nós não imaginávamos que Hitler seria Hitler, o Hitler que a gente conhece hoje, né, do genocídio e tudo, naquela época, porque o discurso era muito bom, né? Ele tinha um discurso muito popular, ele convenceu muitas pessoas. Mussolini na Itália, ele convenceu muitas pessoas, né? Churchill na Inglaterra, eu estou falando, parece que eu estou falando só de um lado, né? Mas vamos falar então da Inglaterra. Churchill na Inglaterra, embora no começo desacreditado,
Depois, quando eles viram que o exército alemão ia invadir Londres, ele teve voz, ele chamou as pessoas à razão, né? Não parece, às vezes, quando a gente fala do Hitler, a gente está falando do mal, e quando fala dos aliados, a gente está falando do bem. Não, nós estamos falando de homens que se dispuseram a colocar os seus países em guerra, né? De um lado e do outro. Ah, mas aí cada um vai defender o seu lado, né? Não, mas os aliados estavam só se defendendo, mas eles mantiveram em guerra também, né? Então, é claro que esses discursos, essa fala, ela convence, ela toca o coração, e é uma autoridade, olha que interessante, dada por Deus, né? O que a Cizera falou é muito, muito forte, né? A gente convence dois ou três, talvez, né, Cizera? Talvez nem dois ou três, talvez nem a gente mesmo, né? Mas você vê, era quando a gente vê filme, por exemplo, da época, você vê um discurso de. E hoje? A gente vê esses discursos que convencem? Bom dia, meninas, tudo bem? Eu fiquei imaginando agora que você perguntou, né? Hoje a gente vê esse discurso, a gente vê as mulinhas que veio na frente, né? O cavalo ainda não veio. Mas hoje a gente tem esses influencers, né? Que depois não tem hora que você se pergunta assim, gente, como é que tem milhões que estão seguindo essas pessoas sendo influenciadas por elas, né? Elas movem, né? Assim, movem bilhões, né? Com um discurso que você fala assim, meu, qualquer um que prestasse mais atenção, né? Não. Agora você imagina esse daqui, né? Como é que será o discurso dele? Eu estava vendo um psiquiatra da minha filha, que é especial, ele tem uma página no Instagram, e esse dia ele compartilhou as informações sobre o autismo que circula nas redes sociais, né? Nas mídias. 90% do que é dito não é com comprovação médica. Você imaginou isso? 90%. 95% é dito por pessoas não especialistas na área. São pessoas que não são. Então, quer dizer assim, é um mar de gente falando nesse. Eu acho que é o treino, né? Que a gente tem hoje e que convence, né? Como a Cícera diz, a gente não consegue convencer dois, três, nem a gente mesmo. E ao mesmo tempo você olha para pessoas dizendo tantas barbaridades e milhões de pessoas seguindo esse tipo de coisa. Imagina quando esse cavalo vier. Então, lembra sempre que a gente está falando de um tempo da eternidade. Então, esse cavalo já veio, esse cavalo está. Esse cavalo não, né? Esses cavalos. Esses anjos já veio, esses anjos estão e esses anjos estarão, né? Então, isso que a gente vê, é por isso que dá para a gente fazer a leitura do Apocalipse dentro da nossa realidade, né? A gente já vê essa bola de fogo das bocas, né? Que começam aí. E nós vimos isso de vários lados. Vamos falar aqui de Brasil dividido em dois, direita e esquerda, por exemplo. A gente vê discurso de ódio dos dois lados. E quem é cristão sai do discurso, né? Porque a gente não tem um discurso de ódio, nosso discurso é de amor, né? Mas não é fácil. Não é fácil, porque a gente fica contaminado com isso tudo. Por quê? Porque cada lado tem a sua autoridade ali, né? E como disse a Adriana, milhões vão seguindo, né? E a gente não tem que tomar cuidado, porque senão a gente também entra nesse discurso de ódio, achando que o discurso é nosso, achando que o discurso é nosso. Olha como esse terror ele é terrível mesmo, só para fazer a brincadeira, ele é terrível mesmo. Porque às vezes nós mesmas não percebemos que estamos sendo massa de manobra, massa de um discurso que não é a verdade bíblica. Eu e a Esté fazemos discipulado com uma moça, Joyce, e ela fala uma coisa muito legal. Tudo que a gente tem que basear é nas verdades bíblicas. A gente não pode sair das verdades bíblicas, porque o que é a verdade é a Bíblia. E o resto a gente tem que tomar cuidado. Às vezes com o que a gente mesmo está dizendo,
né? O que a gente mesmo está dizendo, às vezes, não tem nada a ver com o texto bíblico, né? Tudo bem essa parte, esse item? Esse fogo, a gente falando, né, dos influenciadores, né, que nada sabem, né, falam do que não sabem, e essas pessoas com esse poder de influenciar, né, a tantos quantas vozes, isso é mesmo que como um fogo. Um fala, você solta uma faísca e pega fogo em tudo. Pega fogo no mundo todo, né? Aquilo se espalha. E a fumaça é o que embaça a vista para você não enxergar. Uhum. Eu, olhando aqui para esse cenário, eu estou vendo já o fogo e vendo a fumaça. E o cheiro disso é muito ruim, porque é o cheiro da morte, O que é o cheiro, enxofre. o cheiro do enxofre contamina, né? Fisicamente ele contamina. Então, é bem isso mesmo, a analogia ficou muito boa. Se a gente pensasse em termos de guerra, né, porque nós estamos numa batalha, a gente tem que lembrar sempre disso. Nós não estamos numa guerra, talvez, lá, soldados lá, né, na frente de A batalha, linha como de frente. na linha de frente, como, por exemplo, estão lá a Rússia lá ai, fugiu o nome Ucrânia. Ucrânia, né? Nós não estamos nessa linha, mas nós estamos numa batalha espiritual, porque a nossa luta, né, contra sangue e tal, né? A gente já sabe disso. E nessa batalha, a gente não percebe algumas coisas muito reais, muito factíveis, né? Mas numa batalha de verdade, e eu estou falando da Segunda Guerra, porque a Primeira e a Segunda Guerra, porque são as guerras mundiais mais próximas de nós, né? Quer dizer, as únicas mundiais, mas as mais próximas também. Por exemplo, se a gente fosse pensar em termos eu estava vendo até os esquadrões de armas, tinham muitos esquadrões de armas que levavam o leão, né? Escudos de arma que levavam o leão. Quando a gente vê filme, a gente vê muito disso. Vermelho, pintado de azul, pintado de amarelo, vários, né? E o leão significava o que eles estavam batalhando em nome de Cristo, porque era o leão da tribo de Judá, tinha toda essa questão da força, né? As guerras santas, por exemplo, lá na Idade Média, né? Então a gente vê que a batalha e a guerra, o convencimento das pessoas, para ao invés de entender o amor de Cristo, a salvação que vem de Cristo, o convencimento vai para a batalha por uma causa. Até mesmo o cristianismo virou uma batalha e uma causa para a batalha, o que é completamente oposto do que Jesus disse. Completamente oposto. Porque quando os discípulos chegam lá, nós vimos em João, quando os discípulos falam, o senhor quer que esses daí a gente jogue fogo de ouro e jogue fogo do céu? Jesus olha e fala, né? É a mesma coisa, fazer uma batalha santa em nome de Cristo é a mesma coisa de pedir para cair fogo do céu, né? Na Segunda Guerra, por exemplo, nós tivemos a mesma coisa, nós tivemos fogo, né? De armas, de bombas, etc. Nós tivemos fumaça, porque as pessoas não enxergavam, não tinha informação, não sabia o que estava acontecendo. E o enxofre, por exemplo, daí é um exemplo, não estou dizendo que é só isso, né? Mas um exemplo, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki. Quanto enxofre ficou depois da guerra com o efeito dessa bomba atômica, dessas duas bombas atômicas, né? Pessoas que ficaram por gerações ali contaminadas com aquilo, né? E essa contaminação física ela é mais real, mas essa contaminação mais real não, ela é mais vista, né? Mais palpável, mais material. Mas essa contaminação social, a gente às vezes nem percebe. A gente está na mesma batalha e nem percebe, né? Tudo bem? Mas alguém queria falar aí sobre isso? Não, eu acho que essa questão fica muito, muito forte esse negócio de que a força, quer ver? O poder dos cavalos estava na boca e na cauda. Essa questão da força dele estar na boca
é muito presente nos dias de hoje, porque com a boca, o que é dito acaba mudando os valores das pessoas, os conceitos, as ideias, as filosofias. Então, assim, com a boca, esses cavalos convencem de que tudo é relativo. Então, quando a gente conversa com as crianças, com adolescentes, com jovens casais, quando a gente conversa, parece que a gente fala assim: a Bíblia é a única regra de fé e ordem. Tudo que está escrito, é aquilo que você falou do discipulado, de que não pode se sair das verdades bíblicas. Ah, depende. Para a maioria das pessoas com quem eu tenho conversado, é mais ou menos isso. Bom, essa é a sua verdade. Às vezes não é nem verbalizado isso, mas é isso que eu percebo. Essa é a sua verdade, é o que você acredita, mas isso tudo é relativo. Quem disse? Aí questiona a Bíblia, questiona a fé, questiona tudo, porque tudo é relativo. Cada pessoa tem a sua verdade. Então, até as notícias são, depende. Então, assim, tudo ficou relativo. Tudo ficou no depende. Então, assim, é uma força poderosa que não tem mais bem e mal, verdade e mentira. Quem disse que é mentira? Quem disse que é verdade? Isso é uma força muito grande, que já está acontecendo, né? Que já acontece há muito tempo, mas que hoje, nos dias da gente, no dia a dia da gente, na televisão, nas conversas, nos lugares que a gente vai, nas redes sociais, em tudo quanto a gente tem contato, no dia a dia a gente percebe isso, que esse mal já está acontecendo, né? Já está muito presente, né? E é um terror, né, Elo? É um A gente, terror, a gente não é um sente terror. um certo medo disso, assim, uma certa. Se a gente olha para as circunstâncias, né, sem olhar para Cristo, a gente não fica É, aterrorizado? fica preocupado, fica com medo e não é para ficar. Por isso da minha oração no começo, porque a gente fica com medo, a gente fica preocupado, a gente fica achando que tem que fazer alguma coisa. É, Dói, é um ai. é um ai, é um terror mesmo, é um ai. E uma coisa interessante que a gente está falando da boca, mas a força da cauda também. Tanto historicamente como hoje, o que que seria essa força da cauda? O que que vocês acham? Tá fechado, Adri, se você for falar. Não? O que que vocês acham que é essa força da cauda? Da boca a gente conseguiu, acho que, identificar bem, né? E da cauda? Diz que a cauda é como uma cobra, né? A cauda é como uma cobra. Traiçoeiro, envenena. Isso aí, mas o que que seria isso, assim, em termos de hoje? O que que a gente acha? Os poderes. Ah, perfeito. Aí é o poder, né? A estrutura do poder. Por exemplo, por que que uma notícia que sai na internet a gente fala é fake news e uma notícia que sai na Rede Globo a gente não desconfia tanto? Porque, ou Rede Globo, Record, qualquer outro canal, tô falando. Por que que um canal de TV, uma notícia que sai num canal de TV tem mais credibilidade do que uma notícia que sai na, na internet, por exemplo? Ou um canal de jornal, né? Ah, não, isso aqui eu testei porque eu vi na UOL, isso aqui eu testei porque eu vi no Terra, né? O que quer dizer isso?
É o poder que essas palavras ditas por estas forças têm na vida das pessoas. O que não quer dizer que eles, por serem confiáveis por nós, que eles estão dizendo a verdade. Eles estão dizendo a verdade segundo esse mundo, segundo o príncipe desse mundo. E eles têm uma estrutura, né? Por exemplo, toda a TV, ela tem uma concessão pública, né? Você só tem um canal de TV se você tiver uma concessão pública. Isso, teoricamente, a gente achava antigamente que isso dava uma responsabilidade para aquele que falava, né? Que ele responde civil e criminalmente, né? Mas a gente vê que não é bem isso. Pode falar, Lu. Nunca deu, né? Nunca deu. Não, mas eles tinham uma credibilidade. Eles têm uma força que faz a gente, não, quando eles falam, eles estão falando a verdade. É disso que você está falando? É isso, Da credibilidade. é disso. Mas eu estou falando nesse sentido de poder, de estrutura de poder, de lógica de poder. Por exemplo, ontem o governo lançou uma campanha bem forte sobre as fake news, lá do Rio Grande do Sul. Ah, vocês têm que combater as fake news, né? Então, aí eu vou dizer para vocês o que eu pensei já envenenada, já envenenada com o meu próprio conhecimento, né? Eu já pensei assim, é claro que eles não querem que se mostre o que está acontecendo lá, né? Porque tá assim, assim, assim. Mas, assim, a gente olha e a gente não tem mais certeza. As nossas certezas e convicções, né? Você já não tem mais. E a estrutura da lógica do poder, ela conta a história do jeito que ela quer. Por exemplo, como eu falei agora, se eu sou cristã, eu tenho uma tendência a achar que os americanos e os ingleses, na guerra, estavam só se defendendo, porque é a maneira como a história foi contada, né? E que do outro lado era o mal, eles eram os perversos, né? Depois se passa um tempo, olha, a Rússia era aliada dos Estados Unidos e da Inglaterra na Segunda Guerra. Mas depois, quando muda a estrutura de poder e começam a dividir entre socialista e comunista, na Guerra Fria, para mim, os russos já, como eu estou do lado dos capitalistas, os russos já eram o demônio. Mas tanto uma lógica quanto outra lógica são lógicas de poder, né? Essa é a força do diabo, né? Por isso que ele é uma cobra, eu tenho a cara da serpente, que a serpente a gente sabe bem quem é, né? O que Jesus veio romper é essa estrutura de poder, né? Então, e a gente não se apercebe disso quando a gente não tem a verdade bíblica, a gente defende lados e esquece que a gente está dentro de uma lógica de poder que não é a lógica de poder bíblico. Todo poder emana de Deus e ele foi dado todo a Jesus Cristo. Essa é a verdade bíblica. Então, não é o Bolsonaro hoje, né? Não é o Bolsonaro que é o certo ou o Lula que é o certo. Não é. Lá na Segunda Guerra, não é o Hitler que é o mauzão e o Churchill que é o bonzinho. Não é. A estrutura de guerra é a maldade do anjo. É o anjo que sai para batalhar. E a estrutura de guerra é assim. Ah, então nós não vamos nos defender? Não, não é isso que eu estou dizendo. Nós vamos nos defender, mas nós vamos nos defender segundo a estrutura cristã e não segundo a estrutura humana, de poder humano. Porque quando os aliados ganham a Segunda Guerra, eles oprimem, eles matam, eles não vão lá com o espírito cristão acolher as pessoas, não. É nós contra eles, continua nós contra eles, né? Então, essa estrutura de Poxa, poder não é cristã, né? Então, a gente tem que tomar cuidado de sair fora, né? Tudo bem aí? Agora, a parte mais triste, essa é muito triste. É, Aqueles que não morreram dessas pragas ainda se recusaram a se arrepender, ou arrepender-se, perdão, de seus atos perversos. Continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira.
ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus assassinatos, sua feitiçaria, sua imoralidade sexual e seus roubos. Parece que esse terror dá uma tristeza, porque acontece a guerra, o mundo é destruído. Eu estava vendo aqui, na Segunda Guerra morreram 70 milhões de pessoas na Segunda Guerra. Cerca, né? Na Guerra dos Três Reinos, morreu 36 milhões de pessoas, que na época equivalia a 23% da população mundial naquele período. Eu sinto pra dizer. É muita gente para aquela guerra, né? Bom, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, morreu 20 milhões de pessoas. E mesmo com tudo isso, quando termina a guerra, continua adorando o poder do ouro, tem que juntar mais ouro, tem que juntar mais dinheiro, tem que ter mais isso, mais aquilo. Da prata, do bronze, continua com os ídolos lá de madeira mesmo, continua com outros ídolos, né, agora, e eles não se arrependeram. E com tudo isso, eles não se arrependeram, né? E Parece... tem um, Desculpa, pode falar. aqui tem um lamento, né? Ainda não morreu por essas pragas, mas nem assim se arrependeu, nem das obras das suas mãos, dessa busca pelo ouro, prata, bronze, mas dos ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Como é que você deixa o Deus, Criador do céu e da terra, aquele que te amou, que se entregou por si, se deu para adorar alguém que não pode ver, nem ouvir e nem andar? É um lamento. É uma tristeza, né? É um É ai, uma tristeza, é um ai. né? E aí ele vai terminar assim, mas o próximo encontro, eu vou deixar a cena dos próximos capítulos. Próximo encontro vai ser João e o livrinho. Ah, é porque lembra que eu falei que ele está dividido em três partes, esse ai. A primeira parte é essa aí que deixa a gente meio down, né? Mas a segunda parte, a terceira parte, a segunda é João e o livrinho. E isso vai ser muito, muito delicioso na boca quando a gente comer, mas depois vai doer no estômago. Então, tudo bem. Então, tudo bem. E aí, ficaram meio down? Não, tá tudo bem. A gente olha para aqui, foca em Cristo, vamos focar em Cristo. O final, esse o 20 e o 21 são muito fortes, né? Porque tem esse lamento. Não se arrependeram, não se arrependeram, não se arrependeram. Quer dizer, fazendo o mal. Você sabe que algumas coisas andam me impactando mais do que já impactaram antigamente. Então, assim, eu vejo muita gente. Eu sustento até morrer, nem que eu tenha que morrer. Depois eu dou conta disso. Você sabe do que você está falando? Depois eu dou conta disso? Que preço é esse? A sua vida? Né? Então, olha o tamanho da dureza, né? De não se arrepender, da gente não se render. Eu sustento. Depois eu pago por isso, se eu tiver que pagar. Cara, você não sabe do que você está falando. Então, isso dói. Acho que esse ai aí, esse lamento final, entre outras coisas, é isso. Como vocês vão adorar, trocar o Deus, trocaram, não se arrependeram, continuaram fazendo as piores coisas e o pior de tudo, né? Adorar quem não fala, quem não anda, quem não vê. Adorar a nossa conta bancária, adorar a poupançazinha que a gente juntou e achar que é aquilo que nos sustenta, que se a gente perder aquilo, a gente perde tudo. Adorar a casinha que a gente tem, que se a gente não tivesse essa casinha, como seria? Adorar o carro, adorar o emprego, adorar, né? Onde a gente também, nós,
né? Estamos nos apegando, estamos abrindo mão do Deus eterno, da provisão do Deus eterno, do cuidado do Deus Presença, eterno, da da presença. presença. Onde que nós estamos nos apegando se a gente não conhece as verdades da palavra de Deus? Se a gente não tem comunhão de oração, né? Por que também nós, se não tomarmos cuidados, nós os selados, os selados, não tomarmos cuidado, o que nós vamos, como é que Deus não vai fazer a gente voltar, né? Como é que nós vamos voltar para essa lógica? É lendo a receita é simples, é lendo a palavra, meditando nela, é continuar orando, pedindo a ação do Espírito Santo. Ah, mas e aqueles que estão fora disso? A gente intercede por eles, a gente fica ao lado deles, a gente propaga este evangelho de Cristo e não outro. Isso é a nossa maior responsabilidade. É propagar este evangelho da verdade e não outro, né? Esse evangelho do amor e não outro. O evangelho de Jesus Cristo, que uniu, que acolhe, que ajuda, que fala do Espírito Santo, que fala da boa nova e não da nossa regra. Como é que a gente vai dizer que isso aqui é a verdade, a palavra de Deus é a verdade inerrante se a gente não conhece? Como é que a gente vai dizer que isso aqui é a palavra inerrante de Deus se a gente não conhece a ação de Deus? Se a gente não sente a ação de Deus? Se a gente fica atrás das nossas crenças, daquilo que a gente acredita, das nossas alucinações, das nossas preconcepções, e a gente não busca a verdade de Deus. Porque quando a gente busca a verdade de Deus, todas nós aqui sabemos que não é mole. Não é mole. É verdade ou mentira? Estou falando alguma mentira aqui? Porque Deus nos confronta, porque Deus mostra quem nós somos, explica quem nós somos. Nós não gostamos de ser assim, a gente quer ser diferente. Igual a semana passada, a riqueza da fala da Mara, né? Que enriqueceu. Eu não quero ser assim. É assim mesmo, a gente não quer ser assim. E Deus nos confronta, né? Agora, a gente não quer, a gente quer esse evangelho da igreja, pintadinho, desenhadinho, da famíliazinha perfeita, do não sei o quezinho perfeito, né? Eu lembro bem da mãe da Esther falando que ela gostava do hino da menininha torta, da casinha torta, que era tudo tortinho, e Jesus endireitou. Eu acho bonitinho que na música ela falava isso, 300 coisas eram tortas, mas quando chega Jesus, aí pronto, endireita, né? Mas a gente fica, não, pregando esse outro evangelho, tem que se endireitar, você tem que se direitar, né? Então, é difícil, porque a gente tem que conhecer esse evangelho, né? Tem que conhecer. É isso, meninas? Mais alguém aí? Não. Então, vamos orar para a gente encerrar. Quem que quer orar hoje? Que está animada? A Císera está quieta lá, né? Acho que a A Císera Cícera anda muito pensativa. anda, introspectiva, está amadurecendo. Acho que tá. Vamos orar, sim? Tô tentando ligar esse microfone aqui. Tem hora que é uma briga e ele ganha. Nossa, é que esse lado que eu tô quieta, eu tô tentando. Na verdade, eu tô pedindo para que Jesus revele algumas coisas, porque parece que a gente às vezes fica diante de um texto que parece que a revelação não vem, né? E a Edith falou uma coisa agora para encerrar. Aliás, nós conversamos sobre isso durante e ela finalizou assim: nós precisamos crer nessa palavra inerrante, né? Mas para ser inerrante, precisa fazer sentido na nossa vida, porque senão como a gente só crê naquilo que faz sentido para nós, né? Aí enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, falei, Jesus, o Senhor precisa revelar algumas coisas dentro do meu coração, porque precisa se tornar verdade, precisa se tornar, preciso ter crédito nisso, né? Eu preciso ter crédito, não é a palavra, porque a palavra eu sei que tem,
sou eu preciso crer nisso. E tem coisas, gente, que é só com a revelação do Espírito Santo mesmo, não tem outro caminho para nós, não, né? Mas o mais importante de tudo isso, como o texto começou, né? Mesmo que a revelação não venha, lembre-se, Císera, eu sou. Mesmo que a revelação não aconteça, eu sou, isso é o suficiente, eu não perdi o controle, né? Se é Covid, ou se é dengue, ou se é a, a falta de, eu queria colocar de forma correta, a falta da verdade bíblica em muitas pessoas, o que era pecado já não é mais, agora é lei, né? É, você sabe quem eu sou e eu não perdi o controle sobre isso, não. Mesmo que as pessoas estejam sendo envenenadas, eu não perdi o controle, né? E eu acho que. Mas eu ainda vou continuar orando para Jesus revelar. O problema é que não dá tempo. A gente... Daqui a pouco vem o próximo aí, que a gente vai falar, gente, eu estou ansiosa, porque a gente já leu o Apocalipse, mas muita coisa eu não me lembro mais e eu não marquei. Então eu fico assim, sabe? E aquela mulher naquele cavalo, naquele dragão lá? Que é na minha cabeça eu quero que chegue lá logo, porque eu preciso relembrar, porque eu não marquei. Então Tem é uma assim, coisa do que você disse, a gente tem que continuar confiando na revelação de Deus para as pessoas. Nós não convencemos as pessoas. Diferente da lógica do poder que convence, o nosso é revelação de Deus para cada um, né? Lembra daquele texto que o profeta fala assim: Senhor, quem creu na nossa pregação? O profeta fala isso. Então, nós que somos menos que o profeta, quem creu? Né? Mas o Senhor continua revelando, né? A gente tem que acreditar amém. nisso. Gente, eu vou orar, mas eu Então, estou aqui perto da minha janela e eu tenho uma cachorrinha que ela não pode ver ninguém passar na rua. Então, se vocês escutarem um barulho doido aí, é ela está desesperada porque abre a porta para ela sair. Mas se eu abrir aí, ela não fica quieta lá fora. Aí eu não escuto vocês. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é bom em todo tempo. E a tua palavra, ela só vem para trazer ânimo, para trazer conforto ao nosso coração e para nos fazer refletir de verdade quem é o Senhor. A tua palavra, ela continua sendo viva e o Senhor por si só é o suficiente para nós. Mesmo que a gente não entenda tantas coisas e não consiga identificar tantas coisas, mas o teu Espírito Santo é capaz de nos conduzir para não errarmos. O teu Espírito Santo é capaz de nos guiar para não, Senhor, sermos envenenados por aquilo que não é teu. É lógico que, Senhor, que nós estamos aqui porque nós temos o desejo de saber do Senhor, de aprender do Senhor e de mudar muitas coisas em nós. Então, nós precisamos que o Senhor continue fazendo. A única coisa que nós queremos declarar hoje, que eu quero declarar hoje, é que eu não sou capaz, Jesus, e que eu dependo do Senhor. E que eu tenha essa convicção de que o Senhor não perdeu o controle sobre o tempo e sobre as situações. Por pior que eu veja as coisas acontecerem, às vezes dentro da minha casa e muitas vezes fora dela, o Senhor não perdeu o controle, mas o Senhor ainda precisa agir para que os nossos não se percam, e é nisso que nós confiamos, Jesus. Nos ajuda a crer, nos revela a tua palavra, nos revela de que forma nós devemos agir para te conhecer e poder falar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, porque de verdade, esse é o meu coração hoje. Sou totalmente dependente do Senhor, por não conseguir ver aquilo que estava escrito na tua palavra.
por não conseguir perceber aquilo que o Senhor deixou escrito aqui. Mas eu creio na ação do teu Espírito Santo. E eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer em mim, e a partir de mim, e nas minhas irmãs, e a partir das minhas irmãs. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama de forma incondicional. Muito obrigado, porque o Senhor nos ama, independente de que muitas vezes eu não consigo compreender. O Senhor me olha com esse olhar de amor e me diz: pode continuar aonde você está, porque eu estou aí com você. Então, muito obrigado, Jesus, por isso. E muito obrigado pela tua palavra, que é viva e que se faz presente nas nossas vidas todos os dias. Então, abre os nossos olhos para que a gente enxergue. Abra os nossos ouvidos para que a gente escute. E mais do que isso, para que a gente entenda. E quando a gente perceber algumas coisas que não são da tua parte, a gente possa se posicionar e dizer: essa não é a tua palavra. A tua palavra me diz isso. E eu vou me segurar nela. É isso que nós precisamos, Jesus. E é isso que nós precisamos, Pai. E é no nome de Jesus, o teu Filho amado, que eu oro por todas nós. Amém. 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 Amém.